Prazo para que o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, aceite um acordo para o fim da guerra contra os russos, Donald Trump diz que não existe um prazo. Vale lembrar também que a limitação de tempo foi imposta pelo próprio presidente americano. O Eliseu Caetano, nosso correspondente nos Estados Unidos, acompanha de perto esse assunto, tem mais informações e detalhes para a gente. Pois não, Eliseu? Lembra ou não lembra aquele meme de uma ex-presidente do Brasil? Tinha prazo, não tem prazo, agora o prazo não tem tão prazo assim. Bom, por aqui já virou piada essa situação, viu? Não apenas entre os colegas da mídia, mas até os americanos já estão se perguntando, mas vem cá, essa guerra vai ou não vai acabar? Porque, afinal de contas, foi promessa de campanha dele. Inclusive, Donald Trump garantiu que terminaria a guerra entre Rússia e Ucrânia já na sua primeira semana de governo. Estamos entrando aí com 11 meses de Donald Trump à frente da Casa Branca e nada. E quando a gente viu uma luz no final do túnel, essa luz pode ter se apagado. Por que pode ter se apagado? Porque Donald Trump deu um ultimato ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, para até amanhã aceitar os termos propostos por Estados Unidos e Rússia para um cessar-fogo definitivo e o fim dessa guerra que já dura mais de 3 anos e deixa centenas de milhares de pessoas feridas dos dois lados, outras centenas de milhares de pessoas desabrigadas, desalojadas, né? Uma situação que levou o medo à Europa. E agora o presidente daqui dos Estados Unidos, o Donald Trump, afirmou que não há mais um prazo fixo, um prazo máximo de limite dado à Ucrânia para analisar o documento e responder se vai ou não vai aceitar os agora 19 pontos. A gente relembra que até o início dessa semana o documento proposto por Rússia e Estados Unidos, ele continha 24 pontos. A Ucrânia ontem, em reunião em Genebra, na Suíça, com emissários americanos e também de outros países europeus, não aceitou alguns e esses pontos foram reduzidos para 19. E aí agora resta Volodymyr Zelensky assinar, porque do lado russo, ao que tudo indica, já está tudo certo. E por que a gente fala que já está tudo certo? Porque o primeiro documento foi redigido pela Rússia junto com os Estados Unidos. E daí Donald Trump ontem, a bordo do Air Force One, o avião presidencial, saindo lá de Washington DC, da capital, vindo para cá, para a Flórida, aliás, onde ele vai passar o feriado de ação de graças aqui nos Estados Unidos. É um feriado dos mais importantes também, dos mais bonitos. Ele conversou informalmente com jornalistas, né? E ele disse o seguinte, abre aspas, o meu prazo é quando tudo acabar, fecha aspas. Simples assim. Agora, que tudo acabar é esse? Que prazo é esse? São perguntas ainda sem respostas. E de acordo com os analistas políticos por aqui, eu não sei se os nossos colegas aí na Jovem Pan do Brasil também vão concordar com isso, marca uma espécie de recuo na exigência da Casa Branca, na exigência formal de um prazo e também reforça, por um outro lado, uma espécie de flexibilidade de Donald Trump diante das negociações. E aí o que chama a atenção aqui é o seguinte, do ultimato à flexibilização abrupta, porque ninguém imaginava, todo mundo aguardava que amanhã realmente a situação fosse ficar ali um pouco difícil, delicada, né, com temperatura acima da média no termo de elevação, mas a princípio não vai ser não, e a gente nem sabe dizer até quando, porque o presidente Donald Trump não deu o menor sinal de quando isso pode ser resolvido. E é claro que esse ultimato que tinha sido dado por ele na segunda-feira passada provocou reações duras, não apenas na Ucrânia, mas também em outros países europeus. Até porque os novos 19 pontos que foram acordados com a Ucrânia, primeiro, precisam ser assinados por Volodymyr Zelensky, o mandatário do país. Segundo, alguns emissários ucranianos já teriam dito que dentro desses 19 pontos eles também não ficaram felizes com alguns que estão constando lá ainda, né? A Rússia, por sua vez, ainda não analisou esse documento em caráter oficial, ou seja, esse prazo pode ser muito maior do que a gente espera ou imagina. Infelizmente, a gente vai seguir daqui acompanhando, Nonato e Paula, essas e outras notícias importantes de hoje. Eu volto já já, ainda ao longo dessa edição do Jornal da Manhã e, claro, da programação da Jovem Pan. Eu volto com vocês no estúdio.
Tá certo, Eliseu Caetano participando com a gente. Lembrando que lá no nosso site, www.jovempan.com.br, você tem acesso a mais detalhes dessa informação. O Trump afastando um prazo para o acordo na Ucrânia, dizendo que o prazo dele é quando tudo acabar. É assunto também para os nossos analistas, Nelson Kobayashi e também o Cristiano Vilela. Koba, essa história de dar prazo também não depende dele, né? Ele tem um outro ator tão grande quanto os Estados Unidos, principalmente em termos bélicos e em termos de retórica também, que é o Vladimir Putin. Então tem que combinar com o russo primeiro, né, Koba? Não dá para sair dando prazo por aí, não. Esse caso, literalmente, né, Nonato? Tem que combinar com o russo, com o Vladimir Putin. Essa questão se posterga, vai se esticando, aquilo que se esperava para ser resolvido imediatamente no início da gestão do presidente americano Donald Trump não se resolveu, foram várias as tentativas, vários os anúncios, mas até esse momento a gente não chega numa solução final. Acredito que nesse momento a gente esteja no momento em que tudo está mais próximo de se resolver, mas ainda falta, de fato, um acordo geral em que todos, de fato, assinem esse termo de conclusão desse conflito. Fato é que nesse momento a gente já vê quem está saindo ganhando, quem está saindo perdendo. A Ucrânia perde muito, quase um terço do seu território. Vladimir Zelensky, inclusive, sai enfraquecido desse conflito. A União Europeia também perde muito no final desse conflito, porque não teve condições de mediar qualquer tipo de solução. Já o presidente americano, apesar de tudo e apesar de não ter conseguido de fato até esse momento concretizar a paz entre Rússia e Ucrânia, se mostra forte porque foi o grande mediador até esse momento e quando isso se concretizar de fato vai galgar para si todos os louros e reivindicar a autoria dessa paz, enfim, vai querer colher politicamente mundo afora os méritos pela solução da paz. Mas a questão é que tudo precisa, de fato, em um momento se concretizar. E aí o prazo é aquilo, fica na conta da pressão que o presidente americano faz e nisso ele é especialista, né? Ficar pressionando o tempo todo. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar. Ô Vilela, esse prazo de Donald Trump deixa o plano de paz para essa guerra entre Rússia e Ucrânia, deixa esse plano mais claro ou mais confuso? Confuso, viu, Paula? Eu vejo que o exemplo do Eliseu foi muito bom, né? Parece aquele meme da ex-presidente Dilma que vai dobrando a meta, vai jogando para diante, joga para cima, para baixo. O fato é que nós temos algo que se imaginava que esse conflito ele acabaria logo no início do governo Donald Trump. Aliás, todas as previsões diziam que seria mais consistente por fim a esse conflito do que por fim ao conflito no Oriente Médio. E o que a gente está vendo é justamente o oposto. O conflito no Oriente Médio que acabou se desenhando para um desfecho de uma forma mais célere e esse conflito cada vez ele vai sendo postergado o seu desfecho. É difícil e é difícil porque nós temos, especialmente do outro lado, de um dos lados dessa mesa, a Rússia, que tem um forte poderio bélico, tem um comandante que é difícil de negociação, não abre mão de determinadas posições vitoriosas. Então, nesse sentido, o presidente Donald Trump acaba tendo uma margem de ação um pouco menor. Ele tem se esforçado, já foram muitos os eventos, os atos, os anúncios, tanto que dessa vez ele já procurou se antecipar e não garantir realmente uma data para o desfecho. Eu vejo que está avançando, está caminhando, mas cravar realmente um desfecho próximo, uma data para isso, de fato, se nem Donald Trump consegue cravar, muito menos todos nós que estamos acompanhando esse episódio há bastante tempo. Agora são 9h14.